Seja bem-vindo ao canal Dieta Low Carb, o canal que ajuda você a emagrecer com saúde, de forma séria e eficaz. Eu sou o Caio Fleury, nutricionista, especialista na dieta, e hoje eu vou falar sobre uns poderosos anti-inflamatórios que podem fazer a diferença na sua vida. São suplementos anti-envelhecimento que previnem aí diversas doenças. Então eu vou falar sobre a cúrcuma e as fórmulas otimizadas desse suplemento. Muito importante a sua fórmula otimizada. Então vamos falar sobre o gengibre, canela, pimenta, cravo e outros alimentos anti-inflamatórios potentes. Vamos revisar quais quantidades consumir, quais tipos, horários, quais doenças eles são usados para tratar, quais doenças autoimunes como artrite reumatoide, eczema, lúpulo, esclerose múltipla, doenças cardíacas, câncer e muito mais. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui no botão abaixo para se inscrever no YouTube ou se inscreva no podcast, porque a gente recebe podcast novo assim frequentemente. A gente produz podcasts de uma base regular e assim você vai conseguir ter acesso a eles nas notificações numa base bem recorrente. Então, porque a gente posta muita aula e muita aula interessante que vai fazer diferença na sua vida. Então, vai fazer diferença na sua vida. Sem mais delongas, vamos falar sobre alguns dos suplementos que eu já tomei, alguns que eu costumo tomar e venho assinalando aí no podcast há muito tempo para a inflamação. Né? Cada episódio falamos sobre uma classe de suplementos diferentes ou sobre outros tópicos de saúde. Quero começar com a fórmula otimizada, porque você não só terá acesso aos melhores suplementos, mas a forma mais potente desses. Então, alguns suplementos são ótimos para reduzir a glicose sanguínea, outros são para inflamação, mas pretendo assinalar mais os anti-inflamatórios no episódio de hoje. Eu vou passar uma lista para você dos que regulam a glicose sanguínea também, mais para o final, porque tem tudo a ver. Quando você reduz a glicose sanguínea, você reduz os produtos finais de glicação avançada, que reduzem a inflamação. Então, tudo que reduz a glicose vai reduzir a inflamação. Então vamos focar nesse também. Começando pela cúrcuma. A curcumina é um ingrediente ativo do açafrão e é um tempero muito comumente usado aí na culinária da Ásia, do sul da Ásia, na China, na Índia. Então, pigmento amarelo que oferece aí sua cor distinta do açafrão sendo usado há séculos na medicina tradicional. Os seus potentes benefícios da saúde são bem constatados pela ciência também, né? Não só pela tradição. Então, alguns benefícios potenciais da curcumina incluem seus efeitos anti-inflamatórios, porque são propriedades bem potentes anti-inflamatórias, pode ser benéfica para todas as condições que eu falei de síndrome do intestino irritável, artrite reumatoide, esclerose múltipla e todos os ites aí que você pode imaginar, artrite, otite, amidalite e tudo mais. Então, sinusite, amidalite, otite, eu usei para tratar minha amidalite, que eu desenvolvi no pós-Covid, né? Foi um momento único da minha vida, eu passei pelo um Covid intenso, claro, sem ser hospitalizado, sem nada, só pela intensidade da doença em si já foi bem chocante, né? Mesmo considerando que eu já passei por situações de risco de vida, eu já quase morri uma vez, já falei para quem me acompanha aqui já sabe, já passei 21 dias no hospital, 14 dias na UTI, 5 ou 6 dias entubado. A Covid foi forte, a coisa, mesmo não sendo hospitalizado, foi bem forte, as dores de cabeça tremendo e a baixa de energia e a falta de ar constante, mesmo sem baixar a oxigenação do corpo, né? Então a oximetria, a oxigenação estava em torno aí de 95, mas mesmo assim a sensação de falta de ar era tremenda. Um cansaço, né? Não dá pra fazer nada aí nos 10 dias, os clássicos 10 a 14 dias da gripe forte, e depois vai se recuperando aos poucos. Só que o problema é que ao longo dessa recuperação o seu sistema imune permanece baixo, né? Dá uma enfraquecida porque sobrecarregou o corpo. Dá uma baixa no cortisol, né? Insuficiência adrenal, acontece muitas vezes. No meu caso durou 4 meses de insuficiência adrenal, por isso que foi uma Covid longa, né? Uma das características da Covid longa é a falta de ar e as dores no corpo, dor de cabeça e baixa da resistência do sistema imune e baixa da energia causada aí pelo cortisol desregulado. Então meu cortisol foi bem desregulado aí, eu me disponibilizei de ervas diversas e adaptogênicos que ajudam a regular os níveis de energia, né? Produzir energia no corpo, regular o cortisol. Então foi um período crítico aí, desenvolver essa sinusite e tal, tomei o moral que eu tomei bastante cúrcuma na forma otimizada para ajudar bastante, incluindo suplementos como ômega 3, que é outro anti-inflamatório potente, mas não quero falar hoje, já que eu falo frequentemente, pretendo dedicar um podcast exclusivamente a esse tópico. Então tem uma lista aí no meu site também de suplementos para o Covid, durante o tratamento de Covid e pós-Covid, como antivirais, quercetina e cloroquina, como vocês conhecem.
e todos os outros, né? Então tem a quercetina, cloroquina, melatonina, os anti-inflamatórios mais potentes, medicamentos que você deve usar, porque não adianta tomar um suplemento se você não tomar um anti-inflamatório potente, porque a cascata inflamatória, a tempestade inflamatória da Covid é gigante. Então você tem que baixar a inflamação o máximo possível e junto com esses anti-inflamatórios, os antivirais, como o zinco também. Então altas quantidades de zinco, 50 mg por dia, uma dose boa para ser usada diariamente, e uma dose de 75 mg a 150 fracionada em 3 vezes ao dia. É muito importante para tratar gripes, resfriados fortes ou Covid ou qualquer coisa do tipo, tá? Qualquer infecção viral, menos bacteriana. O zinco não é bom tomar muito zinco com infecção bacteriana, mas sim viral. Então a cúrcuma é um antioxidante potente, né? Você pode usar cúrcuma, zinco e tudo isso para tratar essas doenças e infecções, mas particularmente a cúrcuma é muito forte e a forma otimizada que eu vou passar é forte para a saúde do coração, né? Ajuda a melhorar a saúde do coração, cardiovascular, as artérias capilares, reduz o estresse oxidativo, reduz os níveis de triglicéridos, que é o colesterol ruim no sangue. Para a saúde cerebral também é muito potente. Então a inflamação do cérebro, que caracteriza o Alzheimer, né, que gera o agregado de proteínas tal e a beta-amiloide, todas essas proteínas danosas aí que são acumuladas no cérebro da pessoa demente, isso aí é baixado com a curcumina. Então também é usado como tratamento para Alzheimer. Sim, por que não? Saúde da pele. Ajuda na produção de colágeno, estresse oxidativo causado pelos eixos produtos finais de glicação avançada. Então melhora a pele e a síntese de colágeno. E como muita gente vê usando a combinação de cúrcuma com peperina, que é uma pimenta preta. Então a pimenta preta, da peperina da pimenta preta ou pimenta do reino, você pode chamar como você quiser, é riquíssimo em um composto que aumenta em 20 vezes a absorção da curcumina. Então você vai potencializar a ação da curcumina em 20 vezes fazendo isso. Então se você está no Brasil, ao invés de comprar um suplemento que contém apenas isso, você tem que prezar pela combinação, tanto no suplemento quanto na própria colher de cúrcuma que você vem consumindo aí no alimento. Adiciona nas receitas uma colher de sopa que você deve comer por dia para atingir o benefício máximo do efeito anti-inflamatório desse suplemento, desse alimento. Ou você pode tomar uma água, né? Se você quiser ser mais hardcore, mistura na água aqui, ó, e mete para dentro. Muitas coisas eu faço assim. Mas o que eu gosto particularmente é uma forma otimizada de cúrcuma que é mais potente que essa ainda, sem alguns dos efeitos deletérios da peperina, porque a peperina pode ser problemática para o sistema imune. Não estou dizendo que é para o meu, mas para muita gente não é. Mas para algumas pessoas que são sensíveis, têm sensibilidade alimentar, alergia, a peperina pode ser um problema. Então não é a melhor forma de entregar esse composto no seu sangue. Então é importante incluir esses alimentos aí que desintoxicam, né? Se você estiver consumindo muitas toxinas alimentares na sua rotina, inclusive a peperina, porque é importante não absorver essas toxinas nos órgãos, né? É importante liberar essas toxinas numa base frequentemente para que ela não fique acumulada nos tecidos e no corpo. Então o detox rotineiro é bem interessante. Então, alguns suplementos, né, podem atrapalhar a desintoxicação. Então esse é um deles, a peperina ela trava. Então se você quiser usar a peperina, mescle, né? Toma um pouco sem, um pouco com, e também não vai tomar sem a peperina porque ela não vai potencializar o efeito da cúrcuma. Então eu sugiro que você faça um ciclo ou você vá para uma forma mais otimizada ainda, que eu vou passar agora. Tá? Então você aumenta em 20 vezes a absorção com a peperina, mas inibe a fase da desintoxicação 3 do fígado. Então inibe aí a desintoxicação um tanto. Então, realmente, eu prefiro os extratos, né? Tem outra coisa que a gente pode fazer para aumentar a absorção do açafrão, é usar o BCM, né? O BCM 95 é um extrato padronizado de óleo de açafrão. Então, procurei Mercado Livre ou qualquer site, americanos.com, tendo falência aí, mas você pode procurar qualquer site aí de preferência sua, porque esse BCM 95 aumenta muito a absorção. Então, você não precisa dos efeitos deletérios da pimenta do reino, ou pelo menos você diversifica para não ficar ingerindo demais e acabar com a sua desintoxicação e inibir sua desintoxicação numa base regular, que acontece se você tomar todo dia. Então eu uso essa fórmula aí, que tem 285 vezes mais absorção. Então essa é uma fórmula que eu não falei ainda, que se chama Long Vida. Então olha que potente, tem 285 vezes mais absorção que a cúrcuma normal, e não vem com peperina, né? É uma fórmula que tem uma vida útil de mais de 3 horas, então na verdade é de 5 a 8 horas, né? A cúrcuma normal tem em torno de 2 horas e meia de seu efeito, se você tomar qualquer cápsula e qualquer alimento com cúrcuma. Mas, inclusive, o tempero, o curry, tem bastante cúrcuma, então esse é um tempero interessante, já dando outra dica prática aí. Mas o suplemento que eu uso é o Long Vida Optimizer Curcumina. Então, Long Vida. E, infelizmente, eu acho que ele não está disponível no Brasil ainda.
Então procure aí importado, Mercado Livre, algum lugar, ver se você encontra, se não, só é possível encontrar nos Estados Unidos. Aqui tem várias marcas de cúrcuma otimizada, essa não é a única, mas essa é a que possui um custo-benefício excelente, por isso que eu prezo bastante por ela. Então tem 5 a 8 horas de ação, com relação a 2 horas e meia de ação da curcumina normal. Então tá vendo aí a diferença, né? E 285 vezes mais potente. Então é uma marca que tem uma tecnologia patenteada aí para aumentar a sua biodisponibilidade do ingrediente ativo da cúrcuma de uma forma extremamente potente. Reduz a inflamação, protege contra vários tipos de câncer. Então tá na lista aí de meus suplementos preferidos, com certeza, com certeza. Então essa forma com peperina ou o BCM 95 vai aumentar a absorção se você não encontrar fórmulas otimizadas como a Long Vida no Brasil, tá bom? E a dose é uma cápsula de curcumina otimizada por dia ou 2 cápsulas de peperina com curcumina, 2 por dia para efeitos máximos, entendeu? E para completar, outro efeito interessante da cúrcuma é o seu efeito no câncer, porque ele inibe o crescimento de células tumorais, uma variedade de modelos animais de câncer, né? Então melhora a resistência à insulina, como a função metabólica alterada é melhorada, então síndrome metabólica é reduzida, e assim você vai junto com todo o seu arsenal de suplementos, melhorando sua vida e sua saúde através desse coquetel, uma estratégia ampla e holística de saúde que não envolve só dieta, emagrecimento e jejum, mas envolve também uma série de suplementos que podem fazer diferença na sua vida. Eu confesso que a dieta e o jejum são os fatores mais importantes, depois da atividade física, né? Você não pode separar a atividade física e o sono também, porque o músculo é muito importante para subir seu metabolismo. O músculo é muito importante para baixar sua glicose. Mas não adianta você ir para academia toda hora e comer que nem um animal. Isso aí vai trazer problemas, a não ser que você realmente esteja marombando mesmo, fazendo um treino muito pesado, de modo que o requerimento calórico seja alto mesmo. Mas para a maioria das pessoas, só treinar não basta. Você tem que treinar, isso vai ajudar muito, te dá uma vantagem muito grande, mas ainda você tem que ter um controle calórico, principalmente um controle de carboidrato. Calórico é secundário, né? Algumas pessoas conseguem emagrecer, manter uma saúde metabólica excelente, aí consumindo 2.000, 2.500, 2.800 calorias por dia ou mais. Já outras precisam reduzir. No entanto, a redução do carboidrato é favorável para a maioria das pessoas, pelo menos uma redução moderada. Uma dieta alta carboidrato, realmente não vejo quem possa se beneficiar de tal dieta, muito difícil. Então temos aí o gengibre, né? O gengibre é muito interessante, é um tempero usado aí tradicionalmente nas culturas para inflamação, para aliviar dores musculares, dor de garganta, combater a fadiga em geral, né? Então inclusive para a fadiga, tá vendo? O gengibre ataca a inflamação através de seus compostos. Então, seus compostos são quais? Gingerol e Shogalol, né? Então são nomes complicados, o gingerol mais fácil de lembrar, mas é um potente antioxidante, o gingerol, que inibe a produção de radicais livres de uma forma muito potente, né? Os radicais livres, os peróxidos, que causam inflamação, né? Então o crescimento excessivo de bactéria intestinal está relacionado aí a esses radicais livres. Então o crescimento de bactérias é um fator muito crítico na saúde. Muita gente tem um excesso de crescimento bacteriano que prejudica o intestino, inflama o intestino. O intestino é um dos maiores órgãos do corpo, né? É o maior órgão do corpo, ele pode ter 7 a 14 metros. Se inflama o seu intestino, você acaba com a sua saúde física, a sua disposição, o seu humor, né? O sistema nervoso está ligado ao intestino, o eixo hipotalâmico, pituitário, adrenal também, o eixo cérebro-intestino é muito preponderante, é muito forte. Então, os seus neurotransmissores, como a serotonina, são produzidos todo o intestino, 60%, 70%, 80%, dependendo do cálculo, é o que é produzido, né? Serotonina no intestino. Sendo assim, você tem que prezar pela saúde do intestino. Com o quê? Probióticos, prebióticos. Prebióticos são fibras, né? Uma dieta saudável, principalmente, rica em alguns legumes, frutas, né? Baixo em amido. E uma dieta anti-inflamatória, porque não adianta comer legumes e fruta e se entupir de carboidratos, se entupir de óleo oxidado ômega 3. Daí você vai ferrar sua saúde intestinal. E por fim, o jejum. O jejum é extremamente potente para produzir as células tronco no intestino. Realmente ativa a produção de células tronco muito fortes. São células que vão renovar todas as suas células. São células que são produzidas aí por bebês, por crianças, e vai caindo com idade aí, que uns 20 e poucos começa a ir, 30 começa a cair mais ainda. Por isso que as crianças se recuperam mais rápido aí de Covid e gripe do que os velhos, obviamente, e do que os mais velhos, né? Do que adultos em geral. Depois dos 40 cai muito a produção de células tronco. Por isso também que a reposição hormonal de células tronco, a reposição hormonal e a reposição de células troncos é muito usado nas clínicas anti-envelhecimento nos Estados Unidos, cada vez mais frequentemente, ainda mais agora que está sendo mais liberado pela FDA aqui nos Estados Unidos. Eles estão usando muito, mas também são usadas mais em países de terceiro mundo como México, Panamá. No Brasil não, o Brasil é atrasado, proibido, as coisas não acontecem aí. Mas aqui nos Estados Unidos está começando a engatar, é mais caro,
É mais difícil fazer pluripotente, usar células de outros, de bebês, né? Da placenta, células do cordão umbilical, mas no México é muito fácil, né? A placenta principalmente é mais potente, então você faz uma injeção aí de exossomo e células tronco, se você quiser melhorar a sua saúde intestinal, ou você faz um jejum. Você faz um jejum longo, de mais de 24 horas. Principalmente aí o jejum de 3 dias. Mas se 24 horas já vai começar. Então você quer renovar o seu intestino, quer renovar o sistema imune, a saúde em geral, vai fazer o jejum, né? Esses são os mais importantes. Então esses compostos anti-inflamatórios do gengibre aí são anti-inflamatórios, né? Similares até a anti-inflamatórios não esteroides, viu? Se você comparar paracetamol e ibuprofeno aí tem uma certa eficácia, né? Tá certo que esses são um pouco mais potentes, mas a cúrcuma e esse junto são bem potentes, né? Em alguns pontos é bem equiparado, né? Como eu falei, usado para tratamento de todos os ites aí, rinite, artrite, sinusite, gengivite e tudo mais. Então alivia muito a dor esses suplementos, né? Claro, se você está tendo uma coisa crônica, você tem que ter um coquetel de medicamento também. Se está tendo Covid vai tomar ibuprofeno em quantidades altas, aí 600, não vou dar recomendação médica, mas o que eu tomei 600 3 vezes ao dia, que que realmente baixou os sintomas, né? Ou o esteroide, você tomar a cortisona. Cortisona se tiver mais sério mesmo. Então isso é a recomendação em geral de anti-inflamatórios, né? Então tempero asiático, vamos tentar entrar mais aqui em detalhes sobre as formas de usar esse alimento. Você pode aplicar diretamente nas partes do corpo tão doloridas, né? Nas articulações, por exemplo, para ter alívio imediato. Esse componente aí, o Chagol, aí, é bem potente e age localmente com a capsaicina. Então esse é o componente ativo da pimenta malagueta. Então você tem aí um composto aí do gengibre que é parecido com o composto da pimenta malagueta, capsaicina. Então o Chagol é muito interessante, ele é um potente anti-inflamatório aí, tem um efeito bem forte, né? Inclusive para dor de cabeça. Então estudos feitos com uns estudos que eu relatei no meu blog aí, divulguei há 10 anos atrás, 2014, quase 10 anos atrás, mostrando que ele é tão eficaz quanto a metformina para reduzir a glicose sanguínea em diabéticos. Então ele é muito potente para quem tem a glicose alta, reduz em até 12% nesse estudo a glicose do diabético. Então é claro que reduzir a glicose em 12% do diabético não é suficiente para curar a diabetes, mas realmente vai chegar a metade do caminho. Então se você incluir gengibre, de acordo com esse estudo e outros também, você vai reduzir muito a sua glicose de modo aí que faça uma tremenda diferença na sua saúde metabólica, e você pode até curar o diabetes se você fizer jejum low carb. Jejum low carb você cura. É uma dieta low carb restrita, não sei que seja diabetes tipo 1, mais autoimune, que o problema é mais profundo. Mas a questão metabólica em si, baixou a insulina, baixou a glicose, resolveu na hora, porque a diabetes, a glicose alta e insulina alta. Então não é ficar tomando medicamento o resto da vida, a não ser que você queira. Você não quer fazer dieta, você acha muito difícil, daí fica aí tomando o remedinho, aí daí você vai sofrer todas as consequências da glicemia avançada, aí fica surdo, catarata, vai acelerar todas essas doenças do envelhecimento. Então eu gosto muito de usar o gengibre, por exemplo, num shake com whey. Eu gosto de fazer um suco de beterraba com gengibre. O suco de beterraba é muito potente para vascularização, para melhorar o fluxo sanguíneo, né, do corpo, para performance atlética e orgânica, porque aumenta o fluxo sanguíneo das artérias, dos capilares, dos vasos sanguíneos. Então é muito interessante você incluir um pré-treino ou pós-treino, o gengibre porque o gengibre vai reduzir um pouco a glicose da beterraba, mas não é muito. Se tomar um suco de beterraba meio copo, aí você vai estar ingerindo 15 gramas. Se você está treinando, tá beleza. É a chamada dieta cetogênica direcionada, aquela qual você coloca o carboidrato bem na janela de treino. Você coloca um pouquinho de carboidrato na janela de treino, beleza, está comendo 50, 60 gramas de carboidrato por dia. Coloca um pouquinho de carboidrato perto do treino e o resto do dia não toma nada. Ou você pode comer carboidrato à noite também. À noite. E assim ficar em cetose ao longo do dia. É uma estratégia mais parecida com o que eu faço. Eu fico low carb o dia inteiro, chega à noite. A maioria dos dias, né? 80% do tempo eu fico em cetose durante o dia. À noite eu como carboidrato, quebro a cetose. Então é uma estratégia muito eficaz mesmo, que resulta num controle glicêmico aí espetacular. Então eu adoro fazer dessa forma. O shake que aumenta o tempo de corrida, de pedalada e corrida dos atletas, né? De acordo com os estudos. A beterraba e somado ao efeito anti-inflamatório aí do gengibre, a redução da glicose vai cair muito bem junto. Então só toma cuidado aí para essas coisas, tudo que é grão, que quando tem micotoxina, quando ficar armazenado muito tempo. O gengibre você não se preocupa muito, porque o teor aquoso, né? A quantidade de água não é tão baixa que nem os grãos e as sementes, não ficam armazenados por muito tempo. Tudo que fica muito armazenado no tempo, no café, grãos, etc., vão, amendoim também, ser altos em micotoxinas. O amendoim é riquíssimo em micotoxina, pelo menos aqui nos Estados Unidos. São micotoxinas uma das piores de todas. Então é muito importante você levar isso em conta.
Então você pode também cozinhar o gengibre na gordura, ela tende a ficar um pouco amargo, né? Se colocar um óleozinho misturado, uma camada fina de gengibre, vai ficar bem gostoso. Dá para comer com sushi, lembrando que o sushi, o gengibre lá oferecido no restaurante japonês é rico em açúcar, né? Fica aquele gosto doce e gostoso. Mas tudo bem, se comer um pouco não tem problema, mas não é a mesma coisa que você comer um negócio puro sem açúcar. Vai ter um pouco de açúcar, mas se você comer um pouquinho lá de açúcar, 5 gramas de açúcar, não é muito. Então não é que é uma maravilha, mas também não vai te fazer mal. E por último, a canela. Por último não, penúltimo suplemento, canela. Canela tem uma capacidade também muito grande de reduzir o açúcar sanguíneo. Por isso muita gente aí na sabedoria popular usa canela misturado com banana, para fazer uma banana com canela, mel e aveia. Muito gostoso, eu comi muito durante a minha infância. Minha mãe fazia para mim depois do almoço, como sobremesa, ou lanche da tarde. Eu comi muito também para uma criança um tanto gordinha, ou pelo menos barrigudinha, né? Aparentemente não tão gorda, mas uma barriguinha bem grande, aí de comer bastante, de passar tempo e porcarias ao longo da tarde. Agora, a banana é rica em carboidrato, então essa é uma dica aí que eu passo frequentemente para as pessoas. Se for comer banana, come de forma direcionada. Come uma banana, de preferência pequena, não grande, ou meia banana, você que sabe, né? Tem gente que corta a banana, é difícil cortar assim, não é tão difícil imaginar. Agora, a banana, ela tem um índice glicêmico tanto alto. Ela possui carboidrato, ela possui açúcar, metade carboidrato. Eu não tenho problema com frutas, né? Só que a banana é uma das frutas mais carregadas em carboidrato, por isso você tem que usar com parcimônia. Preferivelmente usar depois do treino. Preferivelmente usar depois que o dia terminou. Quando você já contou sua quantidade de carboidrato do dia, beleza, o dia passou, low carb, jejum intermitente, chegou a noite, você vai adicionar um pouquinho de carboidrato, pode adicionar uma banana. Agora, se comer um almoço com carboidrato, comer uma banana no lanche da tarde, não adianta botar canela, que não vai fazer muita diferença, entendeu? A canela, sim, é um plus para você regular um pouco a glicose. O gengibre reduz a glicose de alguns estudos em 12% nos diabéticos, não necessariamente da pessoa normal. Então não é só comer carboidrato e meter gengibre, não é só comer carboidrato e meter esses compostos aí que reduzem a glicose, como a canela. Vou chegar em outros também, tem vinagre é muito, muito bom. Então se você somar todos esses Glucose Disposable Agents, esse é o nome, são agentes que ajudam a regular a glicose sanguínea. Se você colocar isso na sua dieta, uma base regular, somando uma dieta baixa em carboidrato, baixo índice glicêmico, isso vai gerar resultados fenomenais para a sua saúde. Fenomenal. Vai regular muito sua glicose, vai ficar muito fácil manter a barriga tanquinho, né? Ou perto disso, se você não tiver genética, pelo menos perto disso. Tá certo? Então vamos lá. É muito importante você colocar canela, de preferência estrategicamente, num carboidrato, estrategicamente. Se eu comer banana com aveia, banana tem 25 gramas de carboidrato. Se eu botar aveia, tem bastante carboidrato. Se eu botar mel, tem bastante carboidrato. Então é uma bomba para as pessoas. Não adianta botar canela na banana, aveia e mel, né? Eu tenho um apego aí infantil, que eu comi a vida inteira, não importa, não vou comer por causa disso. De vez em quando eu como. De vez em quando eu como só banana, não adianta. Como eu falei, de forma pontual e estratégica. Então tem outras formas de colher canela. Você pode botar um shake com abacate no café da manhã, um shake low carb, um shake com leite de coco, shake com leite de amêndoas, mistura aí com abacate, mistura com chia, mistura com linhaça, faz um shake gostoso no café da manhã, baixo de carboidrato, né? Um pouquinho de carboidrato aí que tem da glicose que vai subir, a canela ajuda a reduzir, não vai nem precisar na verdade, mas vai ajudar de alguma forma. Então eu uso no shake, se você quiser colocar uma banana no shake, coloca meia banana, às vezes eu coloco blueberry, aqui nos Estados Unidos tem blueberry abundância, muito mais que no Brasil, então mais que morango até, é mais fácil comprar blueberry do que morango, mas se quiser fazer um shake de morango baixo de carboidrato, bota um blueberry aí, também é mais carregado de carboidrato, mas se puder, bota um pouco aí e a canela, tudo bem, não extrapolou, se eu um shake de manhã com 50 gramas aí de blueberry, mais linhaça e tal, não vai passar de 10 gramas de carboidrato. Agora se eu fazer um shake com banana, mamão, maçã, a famosa vitamina aí do brasileiro, é uma bomba de açúcar, começou o seu café da manhã engordando, vai ser a mesma coisa que comer um pão, um suco de laranja, vai ser um desastre. Então não é porque algumas pessoas falaram isso que você vai acreditar. Então tudo você veja com cautela e estude, né? Você vai saber que a glicose aumenta a insulina. A insulina engorda. Então reduziu a glicose, emagreceu. Então esquece vitamina aí cheia de banana, mamões, caramba. Tá bom? Então tem o composto aí mais detalhadamente do cinnamon, que é chamado em inglês ou a canela, então cinamaidoide, algumas coisas, cinamaidoide, proteína, esses agregados de proteína, fatores de transcrição de proteínas são ativos, né? E numa base regular na nossa vida, e esses compostos ajudam. Então esses compostos da canela ajudam a regular os fatores de transcrições para esses genes pró-inflamatórios, né? Então
são a inflamação que está constante no corpo humano, é regulado numa dieta saudável. Esse composto ajuda aí a regular esses fatores de transcrição. Então você vai ter uma inflamação mais baixa, uma resposta autoimune mais vigorosa, inclusive a morte celular programada, que é uma função do sistema imune, regular o câncer, regular as células disfuncionais, aí, senescentes e tal. Então você vai mandar essas células que estão acumulando no seu corpo, essas células ruins, senescentes, células dormentes, como se fossem zumbis, por isso que é chamado de células zumbis, células senescentes. Você vai eliminar isso aí, reduzindo carboidrato, colocando compostos senolíticos na sua dieta, senolíticos, aliás, quercetina, fisetina do morango, pode comer morango, ou comprar o suplemento de fisetina, um pouco mais caro fisetina, mas é interessante. Terapia senolítica é muito boa, depois dos 40 anos, aí, ó, toma aí morango, fisetina e quercetina, que seria barato, antiviral, muito potente, muito bom, ajuda a reduzir o ácido úrico no sangue, que gera gota e vários problemas de saúde, então é muito bom a quercetina. Inclui isso aí também com a canela e tudo mais. Agora, por último, o cravo da Índia. O cravo da Índia eu acho que não vai dar tempo de falar, vou deixar para o próximo. Então, fazer uma recapitulação. Para inflamação, ômega 3, curcumina otimizada com peperina, mas não use muito peperina porque faz mal para o sistema, para pessoas que são sensíveis, né? E pode ser o seu caso, e você vai ter que desintoxicar esse composto. O fígado vai dar uma travada, porque a fase 3 de desintoxicação do fígado é impedida pela peperina. Então faça um ciclo, né? Use parcialmente de forma a parcionar esse suplemento. Tá? Ou você pode comprar a forma otimizada da Long Vida, importada dos Estados Unidos. Ômega 3, eu vou falar aqui, vou reiterar, como eu sempre falo, são 9 a 12 cápsulas por dia, não são 3 cápsulas, é muito pouco. Cravo da Índia, você pode colocar, eu não ia falar hoje, mas cravo da Índia tem um chá, cravo da Índia que é anti-inflamatório. O gengibre você pode botar no shake, um shake de beterraba, você pode fazer um shake de whey. Então tem muitas formas de colocar. O gengibre também tem o gengibre em cápsula. O gengibre em cápsula é interessante, você toma uma dose de 500 mg 2 vezes ao dia. Então você pode tomar o gengibre, cápsulas de gengibre com cápsulas de cúrcuma e peperina 2 vezes ao dia, resumindo. E ômega 3, 9 cápsulas por dia. Só isso, vai fazer uma diferença tremenda aí na sua inflamação. Somado com todo o resto, você está indo muito bem. Beleza, pessoal? Então ficamos por aí. Até a próxima.